Quero falar esta noite sobre o lar. No Salmo 11, há uma passagem familiar que muitos de vocês conhecem. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, e o fundamento de qualquer sociedade é o lar. E então, um versículo que se relaciona com isso, o Salmo 82. Estas palavras, eles nada sabem nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Isso não soa como o nosso tempo? Todos os fundamentos da terra estão abalados. E estamos andando em trevas, estamos tropeçando. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Alguém disse que todos os casamentos são felizes. O problema começa na convivência depois. E há uma certa verdade nisso. Um psicólogo americano disse que o casamento é um inferno silencioso para cerca da metade de todos os casais americanos. Agora, o que está errado? Será que a maré pode ser revertida? Porque o mesmo talvez possa ser dito sobre o Reino Unido ou a Irlanda, onde quer que as pessoas estejam assistindo ou ouvindo. E quero fazer a você esta pergunta. Com base na escritura que lemos, sua casa está construída sobre um alicerce sólido? Está? Quando as enchentes da tristeza vierem, ou as ondas da tentação, ou os vendavais da adversidade, da guerra, da morte ou do juízo atingirem, sua casa permanecerá? O alicerce é forte? Pesquisadores sociais estão descobrindo que em tempos de estresse, em vez de unir as famílias, muitos cônjuges acham mais fácil fugir da luta contra as emoções avassaladoras que tragédias familiares geram. Uma de nossas famílias mais famosas passou por uma terrível tragédia há alguns anos. A filha deles foi sequestrada e eles permaneceram unidos. Oraram juntos, trabalharam juntos, pagaram milhares de dólares. E finalmente ela foi resgatada, depois de cerca de 1 ano ou 2. Mas logo após ela voltar para casa, eles se divorciaram. As emoções, o estresse, a tensão foram grandes demais. E aquela família se desfez. Agora, o apóstolo Paulo estava ministrando em Corinto, que era uma cidade hedonista, uma cidade pagã, uma cidade imoral. E ele disse o seguinte, ele disse: cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você edificar sua casa sobre Jesus Cristo, os problemas do lar serão muito menores. E os problemas do divórcio talvez nunca venham. Descobrimos em uma pesquisa nos Estados Unidos que, onde há leitura da Bíblia, oração e frequência à igreja no lar, temos apenas um divórcio em cada 300 casamentos. Mas a média nacional é quase 1 em cada 2, o que indica que se você construir sobre Cristo, essa é a resposta para a quebra dos lares hoje. Agora, Cristo nasceu em um lar terreno e viveu sob disciplina parental. Seu primeiro milagre foi realizado em uma cerimônia de casamento. O pai de Cristo morreu quando ele era jovem, aparentemente, pois não há menção dele depois que Jesus tinha 12 anos. Então talvez Jesus Cristo, sendo o filho mais velho, tenha sido o provedor da família. Não sei. Mas ele conheceu todos os problemas do lar. E uma bênção favorita que ele dizia ao entrar em uma casa era: paz seja sobre esta casa. E Jesus disse que a entrada na família espiritual é como a entrada em uma família doméstica. É por meio do nascimento. Ele disse: é necessário nascer do alto. É necessário nascer de novo. Nascer na família de Deus. Você nasceu na família em que vive atualmente ou em outra família. Mas também é necessário nascer na família de Deus. Se você quer ir para o céu, se quer ter seus pecados perdoados, se quer saber que tem a vida eterna, é necessário nascer na família de Deus por arrependimento e fé e recebê-lo. Por arrependimento dos seus pecados e recebendo-o pela fé. Agora, Jesus Cristo defendia a salvação do lar. A Zaqueu ele disse: hoje veio salvação a esta casa.
E sempre que salvava ou curava alguém, sua primeira preocupação era que essa pessoa fosse para casa e contasse à família sobre isso. Alguns queriam segui-lo a partir daquele dia. Ele dizia: não, vá e conte à sua família. Volte e conte à sua comunidade. Vá contar aos outros. Ao homem possesso de demônios que foi restaurado, sua ordem foi: volte para sua casa e mostre as grandes coisas que Deus fez por você. E talvez alguns de vocês estejam aqui esta noite começando sua vida de casados. Talvez estejam aqui em lua de mel e não poderiam dar um presente de casamento maior um ao outro do que o que um casal jovem deu na outra noite aqui neste estádio. Eles tinham acabado de se casar e a primeira coisa que fizeram foi vir a este estádio e vir à frente e entregar suas vidas a Cristo juntos. Eles disseram: queremos começar nossa vida de casados com Cristo. Isso pode acontecer com você esta noite. Talvez você esteja casado há 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos, tanto faz, mas nunca fez isso. Agora, primeiro, um lar bem-sucedido deve ser fundado em um casamento ordenado divinamente. Lembre-se, Deus realizou o primeiro casamento. Adão e Eva tiveram um casamento ideal. Adão não teve que ouvir sobre todos os outros homens com quem ela poderia ter se casado. E ela não teve que ouvir sobre como a mãe dele cozinhava. Se ignorarmos as orientações e os regulamentos de Deus para o lar, ele estará em risco de fracassar. Mas muitas pessoas relutam em fazer um compromisso. Amor físico não é suficiente. É o compromisso que sustenta nos tempos difíceis. Quando você se casa, está se comprometendo para a vida. É o compromisso que manteve Ruth e eu juntos, em tempos de estresse ou tensão ou dificuldade. Nunca pensamos em nos separar ou divorciar. Não importava qual fosse o problema. Talvez ela tenha pensado: eu nunca pensei. Ela uma vez disse a alguém que pensou em assassinato, mas não em divórcio. Agora, outro alicerce em um lar e casamento bem-sucedido é o exercício espiritual. Oração, leitura da Bíblia, comunhão com outros crentes. Em Deuteronômio 6 está escrito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos. Você agradece pelas refeições? Você ora na hora da refeição? Você tem oração em casa? Você e sua esposa já leram a Bíblia e oraram juntos? E então, em terceiro lugar, um lar bem-sucedido deve ser fundado em um marido e pai dedicado. Como já dissemos há pouco. Ouvi falar de um clérigo que, antes de ter filhos, escreveu um artigo sobre os 10 mandamentos para criar filhos. Depois que teve o primeiro filho, ele escreveu outro artigo e mudou o título. E ele escreveu 10 sugestões de como criar filhos. Depois do terceiro filho, escreveu 10 dicas sobre como criar filhos. Depois do quinto filho, ele não escreveu mais nada. Agora, eu costumava ser muito autoritário sobre como criar filhos, até termos 5. E deixei minha esposa assumir a partir daí. E ela fez um trabalho incrível. Deixe-me dizer, é uma grande responsabilidade. Quando um homem ama sua esposa como Cristo ama a igreja, é fácil para a esposa se submeter ao marido. A imagem aqui não é de um poderoso soberano sentado em seu trono e governando seus súditos com mão de ferro. É mais como um maestro em seu pódio regendo uma sinfonia, delicado, porém firme. Esse é o tipo de marido que você é? A Bíblia diz: vive alegremente com a esposa da tua juventude. Não diz: saia por aí e arrume uma mulher mais jovem. Diz: viva com a esposa da sua juventude. Aquela com quem você se casou quando era jovem. Seja fiel. Quantos homens, quando chegam aos 40 ou 50 ou 60 anos, querem provar sua virilidade e saem por aí atrás de alguma jovenzinha? Isso não é compromisso. Isso é pecado contra Deus.
Li uma reportagem de jornal que discutia vários filmes recentes que tratam o adultério como uma experiência positiva de crescimento. Nunca acredite em algo assim. Isso destruirá nossa cultura mais rápido do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que a infidelidade é o caminho para o inferno. E então, em quarto lugar, um lar bem-sucedido deve ter uma esposa e mãe dedicada. Napoleão disse que a maior necessidade da França era de mães. Um dos vícios que está atingindo nossas esposas e mães hoje no mundo é o alcoolismo e as drogas. Veja, elas não têm a Cristo a quem recorrer. E quando você está criando filhos e é casada, você precisa de uma fonte, você precisa de ajuda. E isso vem de Deus, de um relacionamento com Deus. Assim como o marido, para ser o tipo certo de marido, precisa de Cristo, da mesma forma, para ser o tipo certo de esposa ou mãe, você precisa de Cristo. E muitas não têm a Cristo. Então recorrem a outra coisa em busca de ajuda. Um lar cristão tem uma esposa e mãe dedicada. Agora, eu sei que em lugares como Sheffield, onde há, ou Yorkshire, ou lugares nos Estados Unidos, como em Michigan, onde há grande desemprego, as mulheres precisam trabalhar. E quero elogiar vocês por ajudarem no lar e estarem dispostas a se sacrificar trabalhando para ajudar em casa durante tempos de depressão, ou recessão, ou falta de renda no lar. E então, em quinto lugar, um lar bem-sucedido se baseia em filhos disciplinados e obedientes. Agora, as crianças podem absorver qualquer quantidade de amor e disciplina, contanto que os dois estejam em equilíbrio. Ouvi um psiquiatra da Universidade de Colômbia dizer, muitos anos atrás, nos Estados Unidos, ele disse: se seus filhos se rebelarem, preserve o amor a todo custo. Eles vão superar isso. E quando superarem esse período, o amor estará lá, e você não terá que restabelecer nada. A Escritura diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, não no caminho em que ele quer andar, mas no caminho em que deve andar. E devemos fazer isso dando o exemplo, com amor e disciplina juntos e em equilíbrio um com o outro. E quando for velho, diz a Escritura, não se desviará. Ele voltará algum dia. Como o filho pródigo, o pai nunca deixou de amar o filho e ele voltou. Seu filho ou sua filha voltarão se você os tiver instruído corretamente quando eram crianças e tiver vivido um exemplo de Cristo diante deles. Mas se você não tiver vivido esse exemplo, não espere que Deus faça grandes milagres. Ele pode. Ele fará, como vou mostrar em apenas um momento, bem aqui em Sheffield, o que ele está fazendo em algumas famílias neste exato momento. Suas responsabilidades sociais e domésticas tornam sua resposta individual a Cristo ainda mais significativa. Por outro lado, se você está aqui com parte ou com toda a sua família nesta noite e o Senhor diz a você, como convidou Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, a Escritura diz, venha marido e esposa. Venham juntos. Pai e filho, venham juntos. Filha e mãe, venham juntas. Quem quer que você seja, se ouvir a voz mansa e delicada de Deus dentro de você dizendo, este é o caminho, andai por ele, venha como família, ou venha sozinho, mas não saia daqui, até que conheça a Cristo. Porque você não pode ser o tipo certo de marido e pai. Você não pode ser o tipo certo de mãe ou esposa ou filho no lar sem Cristo. E uma vez que você ouviu a mensagem como a ouviu esta noite, sua responsabilidade é enorme. Porque ele diz, agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aqui está uma carta que diz, querido Dr. Graham, eu tive que lhe escrever para dizer que nesta mesma época, no ano passado, meus papéis de divórcio já estavam prontos. Meu marido era um mineiro em greve.
A vida dos meus filhos estava em pedaços por causa dos meus próprios pecados. Meu filho mais novo estava se voltando para o crime com apenas 13 anos de idade. Minha filha estava emocionalmente ferida, tentando lidar com meus pecados e o desemprego depois de terminar a faculdade. Durante anos eu me envolvi com o sobrenatural, lendo cartas de tarô e indo rapidamente para o inferno. Cheguei lá quando meu casamento acabou e eu pensei que minha vida era minha para fazer o que eu quisesse. Nem sempre foi assim. Tivemos um bom casamento por 21 anos. Um ônibus com o cartaz Billy Graham, vale a pena ouvir, continuava passando na frente do meu marido, na linha de piquete dos mineiros. Aquilo incomodava ele, atormentava ele, perseguia ele tanto dia após dia, que numa noite sombria e chuvosa, ele me levou para ouvir o que esse tal de Billy Graham tinha para gritar. O divórcio estava quase concluído. Meu filho tinha audiência marcada. Eu fui com raiva, achando tudo aquilo uma estupidez. Mas Jesus me quebrou naquela noite. Eu derramei meu coração diante dele. Entreguei minha vida há 1 ano em uma das transmissões. Ela estava em uma retransmissão. E eu nasci de novo há 3 semanas. Meu marido foi batizado no sábado à noite. Minha filha entregou a vida a Cristo em Bramall Lane. Meu filho não foi, mas entregou sua vida há 6 meses. Este ano sou conselheira, esperando ser serva de Deus. Dr. Graham, sei que isso será um obrigado entre milhares, mas obrigada por ter pregado a palavra de Deus no ano passado. À beira da destruição total desta família, toda a nossa casa foi reunida no amor de Deus. Não tem sido fácil. Todos nós tivemos que entregar coisas a Ele. Mas, ó meu Deus, o que Ele tem nos dado em troca. Essa é uma família. E temos centenas e dezenas de cartas parecidas da missão do ano passado e da missão deste ano aqui. E quanto a você, eu vou pedir que você venha nesta noite. Você pergunta: o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir que faça o que já vimos milhares de pessoas fazerem. Eu vou pedir que se levante do seu lugar e venha aqui à frente deste palco e diga: eu sou um pecador. Eu preciso de Cristo. Eu quero que Ele entre na minha vida. Eu quero que Ele entre na minha casa. Estou pronto para me render e me comprometer totalmente sem reservas com Ele. Mas por que eu peço que as pessoas venham publicamente? Porque toda pessoa que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Há algo em vir publicamente assim que torna isso real e genuíno na sua vida. Então eu vou pedir que você se levante agora mesmo e venha. Se você está lá em cima na arquibancada, vai levar 2 ou 3 minutos, então comece agora. E vocês aqui na frente, ali atrás e por todo este grande estádio, levantem-se e venham, vamos esperar por vocês. Renda sua vida a Cristo. Talvez famílias inteiras venham. Talvez maridos e esposas ou namorados venham. Apenas levantem-se e venham. Vamos esperar por vocês agora rapidamente. Vocês que estão assistindo pela televisão também podem fazer esse compromisso agora mesmo.
Como estão vendo, centenas de pessoas estão vindo aqui fazer seu compromisso em Sheffield, no sul de Yorkshire, na Inglaterra. Vocês que assistem na América podem pegar o telefone e ligar para o número que aparece na tela, no Canadá ou nos Estados Unidos, e há conselheiros prontos para falar com vocês. E se receberem sinal de ocupado, liguem novamente. Eles estarão lá a noite toda. Entreguem suas vidas a Cristo. Talvez uma família inteira entregue sua vida a Cristo hoje à noite por meio desse telefonema. Nós vamos orar por vocês enquanto fazem esse compromisso.